buscando um coração igual ao de Deus. Esse é o nosso propósito. O coração de Deus é puro, é limpo. Nós estamos em busca de um coração igual ao de Deus. Amém? Toda criança recém-nascida precisa desenvolver-se. Toda criança necessita de um bom alimento, toda criança necessita de um bom cuidado na parte de saúde. Toda criança necessita de ser cuidada em todas as suas necessidades diariamente, para que cresça saudável. E nós, como cristãos, não é diferente. Nós que morremos e nascemos de novo, também temos que desenvolver em nós essa parte espiritual, né? Onde nós vamos compreender e entender a vontade de Deus para nossas vidas. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Nós precisamos crescer e entender realmente como nós vamos viver neste mundo segundo a vontade de Deus, desenvolvendo a nossa salvação. Qual de nós gosta de usar uma roupa suja? Não. Geralmente ninguém quer usar uma roupa suja, né? E todos nós gostamos de usar uma roupa limpa. Vamos pensar nessa parte de roupa suja e parte limpa, né? Nós, como cristãos, nós estamos agora com uma roupa nova. Nós nascemos de novo. E nós precisamos sempre estar nos revestindo dessa roupa nova. Vamos pensar que a palavra de Deus, ela nos reveste dessa roupa, desse ensino, da palavra de Deus que nos faz desenvolver a nossa salvação. Todo cristão, ele deseja estar, né, ou manifestar juntamente com Cristo na sua glória. Esse é o nosso propósito. E nós estamos, de uma forma ou de outra, buscando essa glória. E nós podemos encontrar em Cristo, na palavra de Deus. E nós sabemos que Deus tem reservado para nós essa glória. Cristo já está lá e nós almejamos estar também. Mas precisamos desenvolver a salvação em nossas vidas. E nós vamos pegar o texto de Colossenses, capítulo 3, de 1 a 16, e vamos ver que Paulo ele vai dar umas instruções a respeito de como viver uma vida segundo a vontade de Deus. Até pensando nessa carta, quando Paulo escreveu, ele recebeu uma mensagem do que estava acontecendo com a igreja lá em Colossos, né? Então havia algo, parecia que tinha entrado ensinamentos ou doutrinas que não condiziam com o evangelho de Cristo. E isso, né, foi levado à presença de Paulo por Epáfras, né? E Paulo então escreve essa carta, né, dando apoio a essa igreja, ajudando, né, a desenvolver essa salvação na qual eles receberam em Cristo Jesus. E aí no capítulo 3, versículo 1 ao 17, nós vamos ler porque a mensagem ela está escrita, não é aquilo que será falado, mas ela está escrita. Então precisamos entender realmente, né, o ponto da mensagem. Então, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Agora veja os pontos. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência.
Então, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas, agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagens indecentes no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus e Pai. Então, nós temos 3 pontos importantes aqui nesse texto. Nós precisamos buscar as coisas lá do alto e não as coisas da terra. Então, o que isso implica em nossas vidas? Implica que nós devemos refletir segundo o que Deus quer para nós e não o que nós queremos, mas o que Deus requer de nós, o que nós devemos fazer. Então, a primeira parte, o primeiro ponto aqui no versículo 5 ao 7, ele diz: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Aí ele fala que é um ponto que ocorre muito no mundo da imoralidade sexual, onde o mundo está pervertido, né? Onde não se deve trazer isso para dentro da igreja, para o corpo de Cristo. Ele fala: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Primeiro ponto: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejo mau e ganância, que é a idolatria. Esse é um ponto importantíssimo para quem está na nova vida, está usando uma roupa nova. Se nós estamos usando uma roupa nova, nós estamos usando a palavra de Deus em nossas vidas, a vontade de Deus em nossas vidas. Se nós não deixamos morrer essa natureza antiga, que pertence à imoralidade, à paixão, às coisas que nos fazem, às vezes, idolatrar, como dinheiro, bens e etc., isso não pertence à parte de que Cristo traz para nós, onde nós devemos deixar morrer tudo isso. Nós devemos estar pensando que nós devemos usar essa roupa nova que está em Cristo. Tanto é que Cristo ele é exaltado aqui no primeiro capítulo de Colossenses, né? Como se fosse não, ele sendo a pessoa de Deus, né? E tudo que existe, tudo que pertence, tudo que existe que nós temos pertence a ele e é por ele que existe. Então, Jesus é a supremacia entre todas as coisas. E nós devemos estar sempre ligados a ele. Então, impulsos sexuais. Então, ao criar o homem, Deus ele dotou de capacidade reprodutiva. Nós sabemos lá em Gênesis, né, que Deus disse, né, crescei, multiplicai, e assim é algo natural, certo? Mas com o tempo, né, com a queda do homem,
o homem começou a usar o seu corpo, né, de uma forma errada, prostituindo, adulterando e cometendo todo tipo de coisas que não agradam a Deus. E voltando para a roupa nova, nós voltamos para Deus e deixamos esses impulsos, né, essas coisas que não fazem parte da vontade de Deus. Quando Paulo faz menção à prostituição, impureza, paixão, lascívia e desejo maligno, ele se refere a pecados com características próprias que se derivam da fertilidade corrompida de um velho homem. Né? Então ele está falando de corrupção, um homem corrupto, um homem caído, um homem que não está baseado em Deus. Então, existe a razão, então, de se mortificar, né? Ou seja, pensa na palavra morrer, né? Geralmente um morto não fala, não anda, não pensa, não diz nada, né? E quando alguém passa pelo processo de morte, sepultamento e ressurreição, ele está morto para algo e nasceu para algo novo, né? Então, se nós ainda estamos agindo ou fazendo as coisas de um velho homem do passado, onde a nossa razão, o nosso viver estava envolvido com coisas terrenas, desejos que satisfazem o nosso ego, o nosso ser, nós não morremos. Morrer é deixar de ser, deixar de atuar. A avareza, como é citado aqui também, muitas pessoas vão à igreja, levam convidados para ouvir a palavra de Deus, porém não conseguem praticá-la por causa da avareza. Então, a avareza é apego, né? É um desejo, é uma idolatria em que as pessoas dedicam toda a vida, né, em prol de algo que elas desejam para si próprias, né? Autoegoísmo, né? É algo que a pessoa realmente ela quer para ela. Então, a avareza é condenada. Condenada. Diz a palavra, né? A Bíblia, ela garante que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Temos vários textos aí, né, que falam, Lucas capítulo 12 e vários outros, né? Então, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, se nós estamos correndo atrás de coisas, nós temos um Deus, né? E esse Deus pode ser a matéria, pode ser o dinheiro, pode ser bens. Isso é idolatria, é condenado por Deus. E também ele fala da desobediência no versículo 6, né, que é a razão de degeneração. Desobediência leva a pessoa à corrupção, a cometer atos que não fazem parte da vontade de Deus. Nós vemos um mundo corrupto, né? Pessoas corrompendo-se, usando seus corpos, né? Na prostituição, no adultério, na mentira, na idolatria, tantas outras coisas que a gente pode levar ao pensamento e trazer isso à memória. Então, a avareza é condenada por Deus. Desobediência, corrupção, são coisas que estão ligadas. Quando alguém desobedece a Deus e não conhece a vontade de Deus, ou seja, conhece e não obedece, né, ele torna-se corrupto e deixa de ser a imagem e semelhança de Deus. Porque lá no princípio, quando Deus criou o homem, ele criou a imagem e semelhança, mas o homem caiu e precisa ser regenerado, precisa voltar a Deus novamente. E outro ponto aqui é despindo-se dos atos do velho homem. Então, no primeiro tópico, né, nós falamos sobre a natureza do homem caído, né, que queira ou não, todos, né, nasceram, né, com essa inclinação. Romanos 3, 10, 23 fala. Mas despir-se da natureza não é o suficiente, pois temos que despir de tudo. No versículo 8 ele fala. Mas agora, abandonem todas essas coisas. Abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Né? Então nós temos que
controlar as palavras da nossa boca. Precisamos prestar atenção naquilo que nós estamos falando, como nós estamos agindo, como nós estamos usando o corpo que nós temos, de que forma. Né? Nós estamos mentindo, nós estamos usando a nossa vida, né, para usar a ira, indignação, a maldade, a maledicência e linguagens indecentes. Como nós estamos usando essa nova roupagem, esse novo ser. Então nós precisamos nos despir desse velho homem. E nós precisamos entender que atos, né, eles vêm por causa dos nossos desejos, né, sejam eles bons ou sejam eles maus. Porque isso é um desejo que vem dentro de nós. É importante nós entendermos que a palavra de Deus, ela nos leva a conhecer a vontade de Deus. E todo o malefício que existe em nós é por falta de conhecimento e entendimento da palavra. Não sei o que estava acontecendo lá com os colossenses, mas sabemos que eles estavam sendo influenciados por regras, tradições, filosofias, ensinamentos que vêm deste mundo, né, e não tinha nada a ver com Deus. E esse povo estava sendo influenciado de uma forma que havia até a intenção de praticar esses atos lá dentro da igreja ou no corpo de Cristo. Né? Então, é necessário despir-se ou deixar, né, usando aquela palavra morrer dentro de nós, morrer em nós. Né? Eu vou dar uma adiantadinha aqui. Ele fala assim, versículo 8 e 9, né? Mas agora despojai-vos também de tudo, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros. Então, há dois malefícios da fala aqui. Palavras torpes e mentira. Sendo o coração pecaminoso, se fala o externar ou sair, né? Isso contamina o corpo inteiro. Aquilo que sai da boca, né? Isso contamina o corpo inteiro. Pois ela tanto destrói como inflama pelo inferno. Diz a palavra em Mateus 15, 18, 19, Tiago 3, 6. Então, se buscarmos as coisas do alto, nossas palavras abençoarão aos que a ouvem. Então, a palavra, ela tem um poder, né, de levar uma pessoa à destruição, como também tem o poder de levar uma pessoa a ser abençoada e ter uma vida boa diante de Deus. Efésios capítulo 4, 29. Né? Então, pois as palavras maléficas, ou seja, que acompanham o velho homem, não só o contamina, como também o impede de entrar na glória de Deus. Apocalipse 22, 15 fala. Né? Então, palavras maléficas que acompanham o velho ser, o velho homem, aquele que está com a roupa suja, não só o contaminam, como também o impede de entrar na glória de Deus. Pensando que nós estamos caminhando para essa glória, almejamos estar lá. Né? E o terceiro ponto, né? Vestindo-se do novo homem. Nós precisamos usar a roupa nova. Então, com as vestes da salvação, nos traz alegria à alma. Isaías 61, 10 fala, né? Ao nos eleger para uma nova vida em Cristo, Deus nos concedeu as vestes dos eleitos. Versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo, amado, revistam-se de profunda compaixão. Onde que envolve essa roupa nova? Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Isso é algo que Deus requer nessa nova roupa, novo ser, novo nascimento. Nós precisamos matar o velho homem que existe ainda dentro de nós. Nós precisamos matar os desejos da carne e vestir-se do novo homem que é nascido em Cristo.
nós sabemos que nós somos batizados na água, né? Mergulhamos, somos mortos, sepultados e ressurgimos. Então esse símbolo do batismo, ele nos traz nova vida, novo nascimento. E a partir deste momento nós recebemos o Espírito de Deus que vai nos conduzir para essa nova vestidura, né? Esse novo ser que deve proceder segundo a vontade de Deus. Então, as atitudes para com Deus, por tirarem Cristo do seu lugar de honra, pensando lá nos Colossenses, né, passaram a viver em conformidade com o mundo. Então, se imagina, Cristo estava em foco, né? Cristo foi ensinado, né? Foi passada a mensagem aos Colossenses. Chega a influência de alguém trazendo uma mensagem que não faz parte do Evangelho de Cristo e começa a influenciar essas pessoas a deixar a natureza espiritual, né? Essa nova roupa que eles receberam em Cristo. Então, vestindo-se de novo homem. Então, essa atitude, né, lá dos Colossenses estava em conformidade com o velho homem, ou seja, ainda na natureza de um homem físico, ou seja, levado pela influência do mundo, as atitudes que o mundo cometem. Então, ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, versículo 12, para que dignifiquem o ofício em que foram chamados. Dar dignidade ao que nós somos chamados, nos tornar santificados, buscar. Sabemos que nós não somos perfeitos, né? Nós temos as falhas, mas nós precisamos buscar a santidade em nossas vidas. Isso exige abster-se, deixar de ser aquilo que nós desejamos e buscar aquilo que Deus deseja para nós. Então, da mesma forma, assim, devem proceder os eleitos de Deus para que sejam irrepreensíveis em santidade. Fala em 1 Tessalonicenses 3,13. Pois se buscando as coisas lá do alto, entramos na presença de Deus, então devemos vestir-nos com a roupa apropriada para isso, né? Ou seja, uma roupa segundo a pureza que Deus requer de nós. Isso fala em 1 Pedro 1,16. Portanto, está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, as atitudes para consigo. O sistema religioso entre os colossenses era mais egocêntrico que cristocêntrico. Então, o envolvimento maior deles era para si próprios, desejos da carne e não pela vontade de Deus em Cristo. Então, para sanar esse problema, encontramos 3 virtudes no versículo 12. Vamos dar uma olhadinha ali. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Precisamos nos revestir. Sabe que a humildade é algo prioritário em nossas vidas. A humildade, ela nos leva à presença de Deus, porque nós nos tornamos dependentes dele. E assim nós vamos conhecer a sua vontade. Enquanto nós somos egocêntricos, nós vamos achar que nós somos os certos, que nós somos os corretos. Mas quando nós nos tornamos humildes, Deus vai nos orientar segundo o que é correto, o que é certo, o que é bom, o que é benigno. Mas quando nós somos egocêntricos, nós nos vamos nos tornar separados, ou nós vamos ser separados de Deus. Nós vamos ficar longe de Deus. Não vamos ficar próximos. Mansidão e longanimidade para revestir o temperamento. Imagina um temperamento agressivo, né? Um temperamento ofensor, onde nós não sabemos conviver com pessoas. Como seria isso?
Então, um ponto necessário: mansidão e longanimidade. Então, por se considerar superior aos demais, o egocêntrico precisa esquecer do seu ego. Geralmente nós vivemos em torno de nós, aqui pensando fisicamente. Nós acordamos cedo, né? Nós estamos pensando no quê? Nós. Geralmente nós estamos correndo atrás de coisas, né? Eu preciso comer, eu preciso me alimentar, preciso pagar as contas, eu preciso fazer tal serviço. Então, nós precisamos reconhecer que Deus está no controle de tudo, né? Precisamos voltar para Deus e entender que nós não devemos ser egocêntricos. Precisamos de Deus para agir em nossas vidas. E Ele nos dará o dia agradável. Então, as atitudes para com o próximo, né, associar espiritualidade a cumprimento de regras é dar um grande passo à acepção de pessoas. Espiritualidade e cumprimento de regras, né? Talvez você passar a ter acepção com pessoas, né? Então, Cristo pôs um judeu à prova, lá em Lucas 10, 25, 23. Então, sabendo que os tais não se comunicavam com os samaritanos, a gente sabe que eles não tinham muito... os judeus e samaritanos não se davam, né? Então havia um conflito lá, né? Então, considerando sempre que os outros devem ser superior a nós mesmos, né? E pensando que nós devemos diminuir e que os outros cresçam. Esse é o ponto da mensagem, né? Com toda a mansidão e longanimidade. Então, pensando que o próximo deve ser respeitado, né? Não devemos, né, trazer regras onde nós podemos ter exceção devido a nós colocarmos regras nossas, né, dentro de um convívio, né, com pessoas. Então, Cristo ele colocou esse judeu à prova, né, e havia uma contenda entre judeus e samaritanos. João capítulo 9, ele relata lá, né? Então, nossas atitudes para com o próximo dependem de mais 3 vestimentas, que é misericórdia, benignidade e amor. Versículo 12, né, ao 14. Misericórdia por triunfar sobre o juízo. Tiago 2, 13 fala. Benignidade por estar sobre os que buscam a Deus. Ser benignos, porque nós buscamos a Deus. E amor por ser vínculo da perfeição. Então nós sabemos que 1 Coríntios lá fala sobre o amor, né? Mas Colossenses capítulo 3 também, 14, né? Diz que o amor é o vínculo da perfeição. Se nós temos o amor, nós estamos dentro do que Deus requer de cada um de nós. Que o amor ele supre todas as outras necessidades. E concluindo, como já nós falamos, né, que Deus não foi pego de surpresa com a situação do homem, né, após aceitar a Cristo. Porém, o homem, se não alternar para as orientações contidas na palavra de Deus, este sim será pego de surpresa. Nós estamos vivendo de uma forma errada, nós estamos usando as vestidas antigas, sujas, dentro do corpo de Cristo, Deus vai nos pegar de surpresa. Precisamos ter cuidado. Quando nós menos esperar, estará cometendo os mesmos atos que cometia antes de aceitar a Cristo. Então, vamos nos prestar atenção em nós. Né? Será que nossas ações elas estão realmente dentro da vontade de um novo homem, um novo ser, uma nova criatura? Ou ainda nós estamos praticando os atos de um homem antigo que vivia na sujeira? Se o teu desejo é o de manifestar juntamente com Cristo na sua glória, se o teu desejo é estar na presença de Deus, se o teu desejo
é estar vivendo segundo a vontade de Deus, então desenvolva a sua salvação cada dia, cada momento. E observando os meios que Deus te concedeu, que Deus concedeu meios, e esses meios estão na palavra de Deus e está na igreja. Então, para tomar posse dessas coisas lá do alto, nós precisamos olhar para o alto, usar as vestes novas, entender o Evangelho de Cristo, obedecer o Evangelho de Cristo e trilhar, né, ou desenvolver a nossa salvação até o dia da promessa de Deus, que é a glória eterna. Amém?